Olá, sejam bem-vindos ao Perspectivas, o novo videocast do Invest News, que tem como convidado especial o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é hoje vice-chairman e também chefe global de políticas públicas do Nubank. Eu sou Raquel Ballarin, diretora do Invest News, e vou conduzir aqui o papo com o Roberto, que, pouca gente sabe, é também o economista-chefe do Nubank. Roberto, obrigada aí pela sua Obrigado, Raquel. participação. Obrigado a todos pela audiência. Bom, e queria convidar vocês que estão aqui acompanhando, não querem perder esse episódio e os próximos episódios do Perspectivas, a seguir o nosso canal aqui no YouTube e também nos agregadores de podcast e ativar as notificações. Roberto, queria começar minha primeira pergunta com uma questão fresquinha aqui. No fim de setembro, o Nubank anunciou que entrou com um pedido de licença para operar como Banco Nacional nos Estados Unidos. É um passo importante na internacionalização. O Nubank já opera no Brasil, Colômbia e México. E a gente sabe, inclusive, que a licença pode demorar uns anos. Eu queria entender um pouquinho o seu papel à frente dessa expansão dos Estados Unidos e também qual é o plano do Nubank, né? Ele vai atender só a comunidade latina lá? Não, excelente pergunta. Eu acho que a gente discutiu muito no Nubank qual seria o futuro, né? Qual o modelo futuro do Nubank. A gente entende que o modelo é replicável, tem uma história de sucesso no México, tem uma história de sucesso na Colômbia, e obviamente o tamanho do mercado do americano é muito relevante, é muito grande o mercado americano. Então a gente olha para o mercado americano e pensa, bom, se a gente tiver um percentual pequeno, né, de share de tamanho de mercado, de market share nos Estados Unidos, vai significar um grande avanço para o É Nubank. um mercado muito mais E é competitivo, né? competitivo, mas é um mercado também, quando você consome os produtos bancários americanos como eu, a gente acha que tem muita ineficiência. Ainda é um mercado que tem talão de cheque, ainda é um mercado que tem papel na agência bancária, ainda é um mercado que os pagamentos não são tão eficientes, por exemplo, quanto no Brasil. Então a pergunta é: o modelo é replicável? A gente acha que sim. Que tipo, né, de, vamos dizer assim, de penetração a gente quer ter nos Estados Unidos? Acho que isso é uma coisa que a gente vai descobrir muito com o tempo. Mas uma coisa que é verdade, a gente tem uma base, né, de clientes que são clientes que têm conta no Nubank, nos diversos países da América Latina, onde a gente já tem, né, um banco, e que moram nos Estados Unidos. Então a gente já vê, né, uma interseção entre clientes que têm conta no Nubank, que moram nos Estados Unidos, que teriam uma vantagem de ter uma conta no Nubank. Então a gente vê um ponto de partida. Obviamente a comunidade latina e hispana nos Estados Unidos é muito grande, então vai ter uma associação imediata com o nome, mas acho que a gente vai crescer ao longo do tempo, descobrindo quais são as oportunidades. É muito difícil dizer no começo, né, onde é que a gente vai terminar, a gente sabe mais ou menos onde vai continuar. Eu acho que tem um problema de eficiência bancário nos Estados Unidos, eu acho que o Nubank tem todos os ingredientes para conquistar, né, uma parte relevante do mercado, obviamente começando aí com a população latina, mas eu entendo que o Nubank tem os ingredientes para crescer. E o seu papel na expansão? E eu sou o chairman do banco nos Estados Unidos, a Cris é CEO, a gente está num processo agora de pedido de licença, como você mencionou. O pedido de licença nos Estados Unidos, como não como o Brasil, que só tem um regulador, tem vários reguladores, a gente precisa passar num processo que é um pouco mais longo, tem um regulador que chama OCC, tem um regulador que é o FDIC, que é mais ou menos quem garante os depósitos, depois tem um processo com o Fed, que é o Banco Central Americano. Então é um processo um pouco mais longo, a gente está engajado nesse processo, e eu espero que o processo não leve anos, como você mencionou. Eu acho que a gente vai ter a capacidade de fazer esse processo de forma eficiente. Hoje, quando a gente vê quem é que está, né, nos processos de pedido de licença, o Nubank é uma fintech muito relevante, então acho que também tem todo o interesse dos reguladores de ter, né, uma fintech relevante nos Estados Unidos, né, para, vamos dizer assim, auxiliar esse processo de crescimento do mercado americano. Falando dos Estados Unidos, e aí pegando o seu lado economista-chefe agora. O Fed, na sua última reunião, baixou a taxa de juro. Começou o ciclo de queda de juro. E há uma expectativa de que isso possa levar a uma migração de dinheiro que está hoje investido lá, mas para outros mercados em busca de uma maior rentabilidade. Dois bancos já soltaram um relatório dizendo que o Brasil pode se beneficiar disso, o Bank of America e o Morgan Stanley. Você concorda com essa visão? Olha, eu acho que, obviamente, o elemento custo de oportunidade ele está presente sempre nas decisões de investimento dos investidores. Então, se os Estados Unidos pagam juros muito alto, com risco percebido baixo,
é óbvio que vai atrair capital que poderia estar sendo alocado, né, em outros lugares que têm, vamos dizer assim, percepção de risco maior. Então, sim, tem uma migração, mas não é o único elemento que faz as pessoas alocar recursos. Eu acho que tem um elemento muito importante que é a previsibilidade, né? Então, por exemplo, eu retornei recente numa viagem no México. A gente vê o plano que o México apresentou lá na reunião que a gente teve, que a presidente Cláudia apresentou um plano de governo. Você tem uma visibilidade de 4, 5 anos, eles ainda têm 5 anos de governo, do que vai ser feito em 5 anos. Então, assim, quanto mais previsibilidade você tiver em um plano econômico, eu acho que maior a sua, vamos dizer assim, a sua oportunidade em termos de atração de investimento. Quando você tem muita incerteza no curto prazo, mesmo às vezes com o custo de oportunidade que tenha mudado, às vezes não é um lugar mais eficiente ou um lugar mais oportuno para investir. Então, eu espero que os relatórios estejam corretos e que a gente veja bastante investimento no Brasil. Eu acho que a gente tem um processo eleitoral no Brasil que vai gerar uma incerteza do ponto de vista macroeconômico. Sempre tem mais volatilidade no Sempre tem momento bastante assim. volatilidade. Como o Brasil está muito polarizado, o mundo como um todo está muito polarizado, né, você acaba levando essa polarização para o processo de eleição, que faz com que a incerteza seja maior, que tenha maior volatilidade. Então, muita gente pode, vamos dizer assim, decidir esperar um pouco ou investir em lugares onde você tem mais previsibilidade. Mas eu torço que as pessoas investam no Brasil, é muito importante. Eu acho que o Brasil mostrou que as instituições, ao longo dos anos, amadureceram. O Banco Central é um exemplo disso. A gente teve uma transição de um governo para o outro com uma polarização grande, mas em nenhum momento a gente teve nenhum tipo de polarização no Banco Central ou na transição do Banco Central. Foi feita uma transição muito suave, com muita, vamos dizer assim, com muito planejamento. Então, eu acho que o Brasil ganhou, né, muito nessa questão de instituições, mas, obviamente, eu acho que as eleições vão, sim, apresentar um cenário de volatilidade. Trazendo um pouquinho para esse ponto, vou mudar um pouco o rumo da conversa, mas mantendo. A gente vê nas últimas semanas um noticiário quente aí em relação a bancos e fintechs, inclusive em relação à tributação desses dois grupos, né? Na sua gestão à frente do Banco Central, teve um movimento forte de intensificação das fintechs. Por que, na sua visão, vale a pena incentivar, estimular as fintechs? Olha, eu vejo esse tema de fintechs como uma fonte de ruídos muito grande. São vários tipos de ruído em diversas dimensões. Primeiro, nem toda instituição financeira pequena é uma fintech. Segundo, eu acho que a gente precisa entender o papel das fintechs, o papel que as fintechs tiveram, vamos dizer assim, nessa agenda de inovação do Banco Central e nesse movimento de inclusão financeira que o Banco Central teve, que o Brasil teve, perdão. O Banco Central, através da sua agenda, conseguiu fazer com que o Brasil bancarizasse quase 20% a mais da população. Nosso nível de bancarização saiu de 60 e poucos para 80 e poucos, né? Então, assim, foi uma bancarização, quando a gente compara, por exemplo, no México, que é um lugar que eu estava na semana passada, onde a bancarização é 50%, mas é até menos, porque muita gente só tem conta bancária para enviar dinheiro para os Estados Unidos e receber. Então, a gente fez uma bancarização muito grande. Quando a gente pega e imagina, vamos imaginar que a gente tenha feito 20% de bancarização. Grande parte da bancarização, eu diria mais da metade, foi feito em fintechs, em bancos como o Nubank. Outra coisa que as fintechs trouxeram foi a redução de taxas, né? Então, são bancos que não cobram taxas dos clientes. Então, tem uma economia na estrutura, uma economia de custo através de uma estrutura mais enxuta e pega parte, né, desse ganho, ou grande parte do ganho, e transmite o ganho para o cliente final. Ou seja, não só bancarizou, mas bancarizou a custos mais baixos. E acho que gerou muito também em termos de educação financeira. E aí, na parte de impostos, eu vejo uma outra dimensão de grandes ruídos, porque não é verdade que as fintechs pagam menos impostos. Quando a gente pega o que de fato foi pago para o governo, que é a taxa efetiva de impostos, as fintechs pagaram mais que os bancos grandes. Então não é só aquele percentual, é Não, quanto foi desembolsado de fato. uma das propostas que a gente falou outro dia, olha, estão preocupados que fintech pagam menos, então vamos fazer uma mesma taxa efetiva para todos. Da mesma forma como pessoa física hoje não pode pagar menos do que X%, você não tem que completar, a gente poderia fazer isso também para o mundo financeiro. Então a gente não está, quando a gente fala de fintech, a gente não está querendo pagar menos, a gente está querendo pagar igual. Nenhuma fintech quer um tratamento privilegiado, quer um tratamento justo, com capacidade de competir, e tem mostrado que tem conseguido fazer bancarização com lucratividade. Grande parte da bancarização foi feita nas fintechs.
Eu queria até entrar num ponto que você falou da questão da competição, né, de como o fintech trouxe competição. Eu estou há muito tempo já cobrindo o mercado e a sensação que eu tenho é que não importa a taxa de juro que a gente tenha, você tem uma concentração bancária muito grande, né. Então, os últimos dados do Banco Central, os 4 maiores bancos detêm 60% da carteira de crédito. Se pegar os 5 maiores, são 70%. Mas tem um estudo recente do Fundo Monetário Internacional que diz que as fintechs já têm uma contribuição perceptível, um impacto perceptível nessa competição. Talvez seja interessante você trazer um pouco para a gente um pouco desse estudo do É, FMI. existem 2 índices, que são índices que calculam a concentração bancária em países, né. Quando eu estava no Banco Central, eu era muito chamado no Congresso, porque no começo ali do mandato, em 2019, tinha um incômodo muito grande com a concentração bancária no Brasil. Tem 2 índices que calculam essa concentração. Quando a gente pega esses 2 índices e olha desde o programa, vamos dizer assim, o programa de inovação digital do Banco Central até hoje, ou seja, de 2019 até o ano que a gente está hoje, 2025, todos eles mostraram melhoras. Em alguns produtos, a melhora é mais aparente. Por exemplo, cartão de crédito teve uma diminuição de concentração muito grande, né? E a gente tem já 22, 21, 22 milhões de pessoas que têm o primeiro cartão de crédito. O primeiro cartão de crédito foi do Nubank, né? Quando a gente pensa em termos de bancarização, como eu disse anteriormente, mais da metade foi feito por fintech. Quando a gente pensa em pessoas que fazem pagamentos, uma grande parte dos pagamentos instantâneos, que é o programa também que o Banco Central fez, o Pix, são feitos na fintech. Quando a gente pensa em inovação futura, que vai ser feita através de divisão de dados, né, de dados abertos, que é o Open Finance, o Nubank hoje é o primeiro lugar em consentimento de dados no Open Finance. Então mostra que as plataformas, não só o Nubank, como várias outras fintechs, estão muito engajadas nesse processo de inovação digital que faz com que 2 coisas aconteçam. Você esteja melhores produtos, produtos mais sob medida e a melhores preços para a população. E você acha que esse movimento das fintechs, essa competição vai seguir aumentando? Quer dizer, essa concentração que a gente verifica hoje, ela tende a diminuir ao longo do Eu acho tempo? que tende a diminuir, em cartão já diminui muito, em alguns produtos já diminui muito. Mesmo em crédito já diminui uns 10%, que é bastante quando a gente pensa no que a gente tem vivido historicamente. Eu acho que ela tende a diminuir. É verdade que alguns bancos incumbentes também estão se aperfeiçoando, também estão investindo em tecnologia, também estão virando fintechs. Então, no final, a gente tem aquele momento onde as grandes fintechs viram um pouco banco e os grandes bancos viram um pouco fintech, né? Os que de fato enxergaram a importância desse movimento. Então, eu acho que não devia ter esse estigma entre bancos e fintechs. Eu acho que as fintechs que crescem acabam cada vez mais sendo parecidas com os bancos, e os bancos que se aperfeiçoam cada vez mais são parecidos com fintech. Eu acho que a gente não devia pensar muito nessa divisão, devia pensar quais são os players de mercado que estão contribuindo para esse movimento de inovação. Pegar o teu gancho aqui sobre o pagamento, sistema de pagamento instantâneo, né, o Pix. O Pix foi o primeiro grande bloco dessa agenda de inovação, o Banco Central, né, você ali à frente do BC. Eu estava pegando uns dados aqui, por isso que eu estava olhando minha colinha. Tem uma questão de economia para as pessoas, que entre 2021 e 2024 foram 26 bilhões de reais economizados em tarifas, né, que Isso, foi dinheiro que foi para o bolso das isso, pessoas para elas usarem de outra isso. maneira. Qual é o papel das fintechs nisso? Porque eu acho que, você tem o lado da economia, que é muito visível, mas você teve o lado da bancarização, que foi um outro aspecto que você até levantou aqui na conversa com a gente. Mas, qual foi o papel das fintechs na adoção do Pix? Olha, eu acho que como essa agenda de inovação, o que ela faz, ela diminui a barreira de entrada, né? Uma das coisas que era importante na confecção do Pix é que o processo, a experiência do usuário precisa ser a mesma para todos os bancos. Então a gente tem aí, vamos dizer assim, nesse processo de indução, né, ao uso do Pix, um processo onde a gente tentou padronizar, o Banco Central na época tentou padronizar o máximo possível a operação. Então sim, é verdade, as pessoas economizaram muito em taxas que eram pagas por transferência. Mas é muito mais do que elas economizaram, porque a gente aumentou muito o número de transferências, porque você bancarizou, gente. A gente está caminhando no Pix para ter uma coisa perto de 300 milhões, 290 milhões de operações por dia. Se a gente pegar a quantidade de bancarizados que existem no Brasil, a gente está falando de mais de 2 operações por pessoa bancarizada por dia. Isso é maior do que qualquer outro sistema de pagamentos no mundo, é muito melhor, muito maior do que a Índia, é muito maior do que aconteceu na Escandinávia, em termos de. Então, assim, o brasileiro foi muito rápido na adoção do Pix, o brasileiro tem sido rápido
em geral, na adoção de novas tecnologias, e as fintechs tiveram um papel fundamental, vamos dizer assim, no impulsionamento, vamos dizer assim, dessa agenda. Outros bancos também tiveram papéis fundamentais. Uma das grandes batalhas que o Banco Central teve na época, conversando com os bancos grandes, era porque existia um conceito de que, no final das contas, a gente estava dividindo a torta de um jeito diferente. E que essa nova divisão ia ter um pedaço maior para as fintechs e menor para os bancos. E o que a gente sempre, na época, eu aqui agora vestindo meu chapéu de Banco Central na época, defendemos é que, olha, não é isso que vai acontecer. Se no final desse processo o que a gente conseguir atingir é basicamente um efeito de substituição de TED, DOCS e para Pix, é porque a gente falhou. A gente acha que a torta vai aumentar muito. E a torta aumentando muito, todo mundo ganha. Então, provavelmente você, né, banco incumbente, em algum momento, pode ter um pedaço da torta um pouquinho menor, mas de uma torta muito maior. Então, quando a gente vê o processo de bancarização, o número de operações que é feito, o número de contas que foram abertas, o número de empresas que foram abertas, a gente tem hoje a clara consciência de que o sistema ganhou com o Pix como um todo, independente de ser incumbente ou não, e que as empresas ganharam muito com o Pix, e que as pessoas ganharam acesso à intermediação financeira e ganharam educação financeira. Então, é um processo claro onde a gente consegue mostrar que tem um ganha-ganha. Uhum. Isso dá para ver bem em cidades menores até, que muitas vezes nem tinham agência bancária. Eu recebi vários vídeos de pessoas em cidades pequenas dizendo assim, olha, aqui tinha um problema na economia, porque às vezes tem cidades pequenas que tem problema de segurança também, de transporte de numerário, e agora a cidade inteira roda no Pix, muitos comércios abriram, muita gente fazendo coisa. Tinha cidades que tinham um processo de pagamento que a van chegava de manhã, pegava os boletos para pagar, ia para uma outra cidade pagar e cobrava 5% das pessoas, ou que para resgatar dinheiro cobrava 3%, porque não tinha, né, máquina ATM, máquina de resgate de dinheiro, às vezes no município ou numa cidade muito pequena. Então, o Pix transformou a vida dessas pessoas. Isso é importante entender. As fintechs fizeram parte disso, os bancos incumbentes também fizeram parte disso, mas no final é importante que a gente crie um sistema onde a gente tenha uma barreira de entrada que não seja muito grande, para que quem tem uma nova ideia, principalmente fazendo segmentação, possa entrar para oferecer um produto novo, mais sob medida e com preços melhores para os clientes. Aí a gente entra no Open Finance, que foi lançado na tua gestão ali no Banco Central, lançado e levado à frente, né, executado já. Um dos grandes objetivos ali do Open Finance é o compartilhamento de dados entre bancos e fintechs, inclusive para você conseguir melhores condições de crédito, para você poder fazer portabilidade de crédito. Alguém que tomou um empréstimo aqui, que vê que tem uma melhor condição lá e pode fazer a portabilidade desse crédito. Esse movimento está acontecendo de fato? E está acontecendo na velocidade que se esperava? Olha, o Open Finance não é um processo tão rápido quanto o Pix. E nem é tão visível quanto o Pix. Ele demora mais tempo. Porque ele passa por um processo de você aprimorar a qualidade dos dados. Nem todos os dados no começo têm a qualidade suficiente para que o processo de Open Finance se faça, vamos dizer assim, produtivo. Agora, a gente tem que pensar que um negócio de intermediação financeira, como muitos outros negócios, eles são precificados de acordo com a incerteza, que significa assimetria de informação. Então, se eu sou um banco e a Raquel vem no meu banco pegar um empréstimo, e se eu tenho menos informação sobre a Raquel, eu provavelmente vou cobrar um preço mais caro, porque eu tenho mais risco, que significa um preço maior. O que o Open Finance faz é fazer com que os dados fiquem abertos de tal forma que eu diminuo essa assimetria de informação, então os custos das operações financeiras começam a cair. O Nubank está muito bem colocado nisso, é o banco número 1 em consentimento. A gente entende que esse é um processo que ele é lento, mas ele vai começar a ter um crescimento mais exponencial. No final das contas, o que a gente quer, né, o que a gente precisa ter num ambiente que é totalmente competitivo e digital, é a capacidade de você ter duas coisas: comparabilidade imediata de produtos e serviços e portabilidade imediata de produtos e serviços. Então, eu vou ter um app onde eu vou ter todas as informações dos outros bancos, e naquele app eu vou ser capaz de ter a comparação entre os produtos que eu estou consumindo e os preços que eu estou pagando, e ter a capacidade de portar um produto de uma instituição para outra, desde que eu acho que seja vantajoso para mim em termos de ou de eficiência de execução, ou de melhoria de produto, ou de melhoria de custos. Você acha que as pessoas ainda têm medo de permitir, de dar uma permissão? Eu acho que não se trata do medo, eu acho que se trata
um pouco da experiência do usuário de que, poxa, eu vou entrar nesse processo de compartilhar meus dados e eu vou ter um ganho efetivo com isso, né? De sentir Isso. o retorno E mesmo. como o retorno é um pouco mais lento, às vezes as pessoas não têm, vamos dizer assim, a devida paciência de vou testar hoje o Open Finance, vou testar amanhã, eu vou tentar migrar os dados, vou começar a comparar os produtos. Então a gente acha que esse é um produto mais lento, mas também quando ele engrena, né, quando as pessoas começam a entender e a perceber o valor, ele sobe de forma mais exponencial. Acho que a gente está começando a entrar nesse produto mais exponencial. Hoje você ainda não tem portabilidade completa, a gente vai ter agora a portabilidade de crédito, que é muito importante. A gente começa a falar em como que eu vou portar outros produtos e como que a gente em algum momento vai fazer, vamos dizer assim, a fusão dos produtos bancários com produtos, vamos dizer assim, semi-bancários dentro de uma plataforma de comparação imediata. Então, eu acho que ele é um processo mais longo, é um processo de menos sensibilidade, de ganho imediato para as pessoas, e por isso que eu acho que ele tem tido uma adoção um pouco mais lenta. Nos outros países foi assim. Mas a gente pega, por exemplo, o número de adoções no Brasil, o número de consentimentos no Brasil, compara com o tempo que o Open Finance já está em curso e compara com o Open Finance em outros países, o Brasil foi muito mais rápido. Então eu acho que ele vai engrenar numa fase exponencial mais rápido também. Estamos chegando aqui, final, tem uma última pergunta. As fintechs são reguladas pelo Banco Central? Quer dizer, como é que a gente traz essa camada de segurança e, ao mesmo tempo, a inovação, a competição, a inclusão bancária? Não, as fintechs são reguladas pelo Banco Central. O Banco Central tem vários tipos de licença que são, vamos dizer assim, que estão disponíveis, dependendo do que cada instituição se propõe a fazer. No final das contas, a regulação do Banco Central segue um princípio muito simples, que tem duas dimensões, e é um princípio universal e é regido pelo BIS, que é uma associação de bancos centrais globais, que tem basicamente os princípios onde você diz que se você tem os mesmos produtos, você deveria ter uma regulação semelhante, e se você tem o mesmo risco, você deveria ter uma regulação semelhante. Então, em inglês fala same product, same regulation, same risk, same regulation. Então, a gente tenta imaginar uma matriz de produtos e riscos, ou seja, tamanhos que você tem em cada produto, a forma de fazer o produto, a alavancagem, e a regulação tenta fazer um ajuste para que isso seja, vamos dizer assim, feito de forma equalitária. Então, obviamente, produtos mais arriscados, existe uma regulação mais arriscada, e o tamanho, a relevância e o risco, né, também faz com que proporcionalmente você tenha regulações diferentes. Muitas vezes o Banco Central, quando viu uma fintech crescendo, mudou parâmetros, porque aí entendia que o risco é maior. O próprio Nubank sofreu isso. Tiveram várias medidas que passaram a cobrar mais capital do Nubank, porque o Banco Central entendia que o Nubank já era mais relevante e que, portanto, tinha mais risco ao sistema. Então, eu acho que isso sempre foi feito assim, vai continuar sendo feito assim. Vai ter, vamos dizer assim, um aprimoramento, porque os bancos estão ficando mais digitais, mais tecnológicos, o dinheiro está sendo transferido mais rápido, tem riscos novos que foram gerados por esse processo, vamos dizer assim, de tecnologia, mas o princípio é o mesmo. Uhum. É dinâmico, né? É E dinâmico, é isso, isso. e gradativo, né? Quer Isso. dizer, não aplicar a mesma coisa para quem está começando, quem já ganhou um certo tamanho. Tá bom, acho que a gente chegou aqui no nosso tempo. Queria te agradecer aí pela oportunidade desse bate-papo e espero que a gente se veja em breve para um próximo. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos e nos vemos em breve. Bom, e você que acompanhou aqui o primeiro episódio do Perspectivas, espero você no próximo. Para não perder, não esquece de acompanhar a gente no canal do Invest News no YouTube e nos agregadores de podcast e de ativar as notificações. Até mais!